Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. Em entrevista realizada em português/inglês com o ex-presidente Lula na rede Al Jazeera, neste ano, tivemos a oportunidade de observar o político que anda afastado da mídia desde sua nomeação para ministro do governo Dilma realizar uma entrevista e discutir. De cara, uma coisa que percebi é que Lula cometeu um erro grave em toda a entrevista. Ele está se esforçando demais para convencer a repórter da Al Jazeera e do público que o assiste de tudo que ele está falando. Isso é perceptível pelas rugas em sua testa. A contração da testa e formação de rugas é um sinal de ênfase e deve ser utilizado para tal, mas em doses homeopáticas. Caso contrário, causa uma desconfiança no público. Então, quando a gente vê aquela pessoa toda hora enrugado, que nem aquele vídeo que eu fiz passado do cantor Biel, que ele fica com aquela cara de dó o tempo inteiro. O do Lula não é de dó, é só de ênfase. Mas esse tipo de expressão constante, ela dá a impressão pra gente que a pessoa está mentindo. Então, nunca devemos colocar mais ênfase do que o necessário durante um discurso ou uma entrevista. Bom, logo no início da entrevista, Lula menciona as grandes conquistas e feitos do Partido dos Trabalhadores. Entre elas está o investimento na inteligência da Polícia Federal. Ministério Público. Foi no governo do PT que nós investimos mais em inteligência. Neste momento, Lula dá um sorriso unilateral e levanta parcialmente a sobrancelha. Esse movimento indica uma mentira e um desprezo pela Polícia Federal e, como todo mundo sabe, os grandes motivos que levaram a tal. A Polícia Federal. Sobre a punição por corrupção e outros crimes, Lula se utiliza de uma linguagem distanciadora para se referir à sua punição caso tivesse cometido um crime. Da mesma forma que isso Lula cometeu e qualquer outra pessoa cometeu, todo mundo tem que ser punido porque a lei existe para todos. A lei não. Então Lula fala em terceira pessoa. Veja que ele não só fala o Lula cometeu, como adiciona um terceiro para a conversa só para depois falar na punição. Todo mundo tem que ser punido. Ou seja, Lula não deseja ser punido e prefere evitar se colocar nessa posição até em seu discurso. Olha, eu tenho certeza que a Dilma nunca imaginou que fosse estar acontecendo o que está acontecendo com ela e Quando perguntado sobre Dilma, Lula já indica que não irá contar toda a verdade. Ele começa gaguejando um pouco, o que não é comum dele, e também ele dá de ombros. Dar de ombros, esse movimento com os ombros, ele é uma coisa cultural que nós temos, não só no Brasil, Estados Unidos, Europa, mas não é inerente ao ser humano. E tem a ideia de não estou nem aí, como diria aquela música, ou de indiferença em relação ao assunto. No caso, como ele já gagueja, ele dá de ombros, também passa uma insegurança por parte dele na defesa que irá realizar da Dilma. para poder voltar à verdade nesse país. Se eu vou ser candidato à presidência da República, é outra história. É outra história. Primeiro porque eu estou com 70 anos. Se for necessário ser candidato, eu serei candidato. No final da entrevista, quando o ex-presidente discute se ele será candidato ou não, ele diz que em uma situação de necessidade ele seria candidato, só que nesse momento ele dá uma ajeitada no casaco. Isso indica que não está tão seguro e confortável com o segundo mandato, mas não é algo que esteja excluindo, ou seja, não é uma mentira o que ele disse, mas esse movimento do casaco é um movimento de insegurança que ele está tentando dominar nesse momento. Esse foi mais um episódio de Palavras Inteiras. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal para acompanhar mais análises e deixe um comentário do que você gostaria de assistir.
Vejo vocês na próxima!